Bom dia, minha gente. Eu sou o professor Delano e hoje nós vamos continuar a falar a respeito de números irracionais, que já foi assunto do nosso vídeo passado, e também vamos falar a respeito de razões aqui nesse vídeo. Vou falar a respeito dos conteúdos e ao mesmo tempo fazer a correção da nossa atividade. Números irracionais, como foi visto no vídeo passado, são números cuja representação decimal ela vai ser infinita e também não periódica. O que quer dizer isso? A representação decimal desses números ela é uma dízima, né? Ela continua infinitamente, só que não repete, né? Como nas frações. Por exemplo, se nós pegarmos a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 2 ela vale aproximadamente 1,41 42, 13, 56, 23, 73. Isso aqui vai continuar infinitamente. Observe que a nossa parte decimal ela não repete. Toda raiz que não dá um valor exato, né, essa raiz ela vai ser um número irracional. Se você for calcular, vamos supor, raiz quadrada de 9 é 3. Aí deu um número exato, é um número racional. Agora, a raiz quadrada de 7, ela não é exata, logo ela é um número irracional. Então eu coloquei aqui, na atividade, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, e as dízimas que são geradas por essas raízes, e você percebe que elas são números irracionais, né? São dízimas não periódicas. São exemplos também de números irracionais, algumas constantes matemáticas, como o π, né, que é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro da circunferência. Esse número aqui, que é chamado de número de ouro, né, que tem essa representação por essa letra grega, o φ, é 1,6183, é um chamado número áureo, e o número E, que é a constante de Euler, né, que tem esse valor também, que é um número irracional. Tá? Vamos aqui fazer a resolução de umas atividades a respeito desse assunto. Primeira delas, observe os números, né? Deixa eu só voltar aqui e colocar de novo para aparecer. Observe os seguintes números. Raiz de 2, 3,2121, π, 0,999, raiz quadrada de 4. Assinale a alternativa que indica números irracionais. Vamos analisar. Raiz de 2 tem raiz quadrada exata? Não tem. Então, raiz de 2 é irracional. 3,2121 reticência é irracional? Bem, é uma dízima, mas observe que repete, ó, 21, 21. Então, se é uma dízima periódica, não é irracional, vai ser um número racional. Π, nós já vimos ali, é um número irracional. 0,999 é uma dízima periódica, então não é irracional, é racional. E raiz quadrada de 4 é 2. 2 é um número racional. Então você vai ter números irracionais no 1 e no 3. Então o gabarito aqui seria letra B. Tá? Seguindo. Aqui fala do comprimento da circunferência. Esse comprimento ele é encontrado fazendo 2 vezes π vezes a razão, né? Isso também foi colocado no vídeo passado. E queremos aqui comprimento de circunferências com alguns raios. Né? A primeira delas é com um raio igual a 5. Né? Qual seria o comprimento de uma circunferência cujo raio é 5? Usando a fórmula, né? Comprimento da circunferência é 2 vezes π, só que o π, aqui o problema diz que é para você usá-lo igual a 3,14, né? 2 vezes 3,14, vezes o raio, que aqui é 5. Aí 2 vezes 5 dá 10, e 10 vezes 3,14 dá 31,4 centímetros. Na letra C, é com um raio igual a 4, vai ficar 2 vezes π, que é 3,14, vezes 4. Aí 2 vezes 3,14 dá 6,28, e 6,28 vezes 4 dá 25,12 centímetros. Tá? Continuando. Na próxima página já temos razão, né? Que faz parte de um conteúdo
já um pouco diferente do passado. Né? O que são razões em matemática? Né? A razão ela é representada por uma fração do tipo A sobre B, ou A dividido por B. Né? Razão é uma forma de você comparar duas grandezas. E grandeza em matemática é tudo aquilo que a gente consegue medir. Então, são exemplos de grandeza. Você pegar temperatura, você pegar distâncias, você pegar peso, né, massa, melhor dizendo, tempo, né, tudo aquilo que você consegue medir é uma grandeza. E quando você compara duas grandezas fazendo uma fração com os dois valores, isso aí é chamado de razão. E na razão A para B, né, se fosse uma fração, o A era numerador, o B é denominador. Em uma razão, esse A ele é chamado de antecedente e o B ele é chamado de consequente. Mas funciona do mesmo jeito que uma fração. Então, por exemplo, se em uma turma de nono ano do ensino fundamental tem 18 meninas e 24 meninos, qual é a razão do número de meninas para o número de meninos? Bem, a razão de meninas para meninos vai ser 18, porque temos 18 meninas, para 24, porque são 24 meninos. Então a razão é de 18 para 24. Mas é possível simplificar. Posso simplificar os dois, dividir, né, os 2 por 6, aí fica 3 quartos. 3 quartos, melhor dizendo. Né? E você pode interpretar a razão da seguinte forma: a cada 3 meninas dessa turma tem 4 meninos. Tá? Então você representou a sua razão em forma de fração, suas quantidades em forma de razão. Outro exemplo: se em uma turma da sétima etapa há 15 meninas e 25 meninos, qual a razão entre o número de meninas e o número de meninos? Então é meninas para meninos, meninas são 15, meninos são 25, então a razão é 15 para 25, podemos simplificar por 5, né? Então vamos ter 15 dividido por 5 dá 3, e 25 dividido por 5 dá 5. Então a razão é 3 para 5. Olha uma questãozinha do Enem, bem fácil. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 33 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão entre a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor então eu quero a razão entre as cadeiras reservadas, que são as escuras, em relação ao total. Bem, as escuras nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 para o total. E o total, se você contar, eu tenho 7 filas com 10 cadeiras, são 70. Então a razão é 17 para 70, que é do número de cadeiras escuras, as reservadas, em relação ao total, que são 70 cadeiras. E aí não tem como simplificar, né? 17 até um número primo não simplifica. Existem algumas razões que elas são mais importantes, né? Elas são notáveis. Uma delas é a chamada escala. A escala, você pega a medida de um desenho e compara essa medida com a medida do tamanho real. Né? São outros exemplos de razões importantes. Por exemplo, também a velocidade média, a densidade demográfica, porque a velocidade média você compara a distância com o tempo, né? A densidade demográfica, que é a população pela área da população. Tá? Então, na escala, eu comparo a medida do desenho real, do desenho com a medida real. É a comparação. Né? Observe que isso aqui forma uma fração. Né? Você vai fazer um dividido pelo outro. Bem, tem um exemplo, né, que você vai acompanhar, depois resolver um problema parecido, que diz assim: a razão do nono ano, da sala do nono ano da escola tem 8 metros de comprimento. Ela foi representada no projeto que tem 4 centímetros. Qual foi a escala usada nesse projeto? Bem, o desenho, né, o projeto tem 4 centímetros. Tá? 4
centímetros. E a sala tem 8 metros. A primeira providência é transformar esse 8 metros em centímetros. Eu não consigo comparar centímetro com metro. Não fica legal fazer essa comparação assim. Então, esse 8 metros, 1 metro são 100 centímetros. Então, você vai fazer 8 vezes 100, que dá 800 centímetros. Então, você vai comparar aqui, vai ficar 4 centímetros, que é o tamanho do desenho, para 800 centímetros, que é o tamanho real. Simplificando por 4, né, nós temos ali, os dois vai ficar 1 para 800 dividido por 4 dá. Fazendo aqui a quinta questão agora. A sala da planta de um terreno na qual o comprimento de 60 metros foi representado por um segmento de 3 centímetros é a escala, aliás, da planta. Bem, aqui nós vamos ter 3 centímetros, que é o tamanho do desenho, para o tamanho real da sala. Segundo o problema, é 60 metros. Então a gente precisa passar 60 metros para centímetros, fica 60 vezes 100. Sempre que eu quero passar de metros para centímetro, eu multiplico por 100, porque 1 metro são 100 centímetros. Então isso aqui vai ser 6.000, né, que é 60 vezes 100. Então é 3 centímetros para 6.000 centímetros. Dividindo por 3, essa escala vai ser 1 para 6.000 dividido por 3 dá 2.000. Então está aqui a escala desse desenho. É 1 para 2.000. Em uma planta estrutural de uma escola, o comprimento total do terreno são 50 centímetros. No desenho, né? Sabemos que essa medida, na realidade, é 50 metros. Qual a escala da planta? Então vai ser 50 centímetros sobre 50 metros. Né? Então 50 metros, vai fazer 50 vezes 100. Multiplicar por 100 é colocar 2 zeros. Né? Então fica 5.000 centímetros. Né? Então, simplificando aqui, eu posso cortar 0 com 0. Dividir por 5, os dois, fica 1. E fica 100 embaixo. Então essa escala aqui é 1 para 100. Tá bom?